Domingo de clássicos, no Rio e em Minas Gerais, em situações parecidas. Flamengo e Atlético Mineiro buscando vaga na Libertadores, Vasco e Cruzeiro tentando se distanciar ao máximo da zona de rebaixamento. Temos ainda vários outros jogos ao redor do mundo e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento para esse domingo, dia 22 de outubro. Começamos domingo às 7h30 da manhã na Itália, o jogo da Roma com o Monza. Geralmente na Itália eles não colocam jogos de meio de tabela nesse horário, eles gostam de colocar a Inter, a Juve, o Milan, a Roma, o Sassuolo, a Atalanta. Pra quê? Pra fazer a gente acordar cedo, né? Então não tem como fugir se você gosta de trabalhar os grandes da Itália. 7h30 da manhã, geralmente no domingo, vai ser um dia com um jogo interessante. A Roma não passa tanta confiança nesses últimos jogos, talvez nesse último recorte pós-parada na UEFA. A Roma tem feito até bons jogos, mas historicamente a Roma não passa tanta confiança assim. E o Monza, que subiu no ano retrasado, se eu não me engano, e teve uma certa dificuldade no ano passado de se manter, foi se mostrando cada vez mais uma equipe madura. No início era uma equipe cheia de jogadores veteranos, parecia ali um clube de lavagem de dinheiro, uma coisa assim meio estranha, mas começou a se rejuvenescer. Hoje, talvez dê para afirmar que o Monza é uma equipe de meio de tabela, não sei se o Monza briga contra o rebaixamento esse ano, acho que fica ali no meio de tabela. E é uma equipe forte, uma equipe sólida, que vem de empate contra a Lazio fora de casa, e foi um empate que talvez ela merecia até uma vitória, e vem de uma vitória contra o Sassuolo. O Monza não perde há 5 partidas, venceu também a Salernitana em casa, empatou com o Bolonha dentro de casa e empatou com o Lecce também dentro de casa. A Roma vem de 3 vitórias seguidas contra o Frosinone, contra o Servette, aqui na competição da UEFA, e contra o Cagliari, fora de casa por 4-1. Foi um bom resultado, tá? Foi um bom resultado. Mas vinha de uma derrota para o Genoa, também fora de casa, pelo mesmo placar de 4-1. Filtrando dentro de casa, são 3 vitórias seguidas, uma derrota para uma equipe forte, como é o Milan, e um empate com uma equipe mais acessível, como é a Salernitana. Entre níveis de adversário, dá pra gente desconsiderar o Empoli, porque o Empoli esse ano, certamente, se as coisas não mudarem, o Empoli vai cair para a segunda divisão. Esse 7-0 ele é assim, vamos dizer, cumprir tabela para Roma. Frosinone talvez seja uma vitória interessante. A derrota para o Milan não é também terra arrasada. E esse empate com a Salernitana é preocupante, tá? O jogo da UEFA a gente pode ignorar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, principalmente no ano em que o Monza subiu, 3-0 para Roma em casa e 1-1 na casa do Monza. Sempre que a gente analisa a Roma por aqui, eu gosto de diminuir um pouco a euforia e tentar trabalhar mais com a leitura de jogo. A Roma, principalmente com o Mourinho, se tornou uma equipe muito forte no mata-mata nas competições da UEFA, foi campeão da Conference, chegou na final da Europa League, né? Isso tudo seguidamente, né? E provavelmente vai tentar chegar longe de novo nessa Europa League. Porém, no campeonato italiano, a Roma não costuma se posicionar muito bem nesses últimos anos e costuma passar algumas dificuldades, principalmente em casa. Foi assim contra a Salernitana, por exemplo. Então, a minha ideia por aqui é que a gente foca na leitura de jogo ao vivo, tá? Respeitando a equipe do Monza, que é uma equipe bem treinada e uma equipe chata, tá bom? Vamos utilizar um pouco o PDF de apoio para você ver 2 características que eu gosto muito. Primeiro, a Roma é uma equipe que sai na frente com bastante frequência dentro de casa. Isso mostra bastante iniciativa, tá? E o segundo é que a Roma tem um primeiro tempo bem melhor do que o Monza. O Monza não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu 50% deles e a Roma tem 50% de vitória, né? Então, mostra para mim uma consistência talvez um pouco maior da Roma, um poderio ofensivo da Roma contra uma equipe do Monza que tem um pouco de dificuldade. Porém, o Monza costuma crescer depois de tomar o primeiro gol. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Se você é um trader, então, dá pra gente pensar, se o Monza tiver com dificuldade e a Roma com bastante iniciativa, como é o esperado, em trabalhar esse leia pior equipe em campo no Monza. Para você trabalhar esse tipo de correção de preço, você precisa trabalhar numa bolsa esportiva e eu sempre deixo aqui a maior bolsa esportiva do mundo, que é a Betfair, minha parceira de longa data, R$200 de bônus para você se cadastrar e de quebra, um link aqui embaixo para você aprender tudo sobre trade esportivo no meu curso completo, que vai te levar do nível iniciante até o avançado. Os links estão aqui embaixo, tá bom? Se você é um punter, se for trabalhar a favor da Roma, considere colocar um empate anula na sua percepção, nem que seja também para deixar o jogo começar e você ter uma percepção de se a Roma tá bem ou não, tá? Eu não te indico vitória seca da Roma por aqui, apesar da Roma ter vencido o Frosinone, o Empoli e apesar de ter vencido também o Servette. Sinceramente, ainda não é uma Roma que me passa tanta confiança e eu tenho um pouco de receio desse adversário. Se for para trabalhar no mercado de gols, a Roma geralmente é uma equipe que traz esse estilo mais over. O over 2,5 aconteceu
em 8 das últimas 10 partidas, ambas marcam em 7, porém o time do Monza puxa esse jogo um pouco mais para o under. Em 9 das últimas 10, tivemos o under 3,5. Então, se fosse para escolher um cenário, eu gosto do meio termo, o over 1,5, que aconteceu em 8 das últimas 10 partidas do Monza. Também dá para pensar no over HT, que aconteceu em 9 da Roma e em 8 do Monza. Então, dá para pensar nesse over HT com uma odd mais alta e também no over 1,5, também, obviamente, com uma odd mais valorizada. Agora vamos falar sobre 2 jogos na Alemanha, um às 8h30 da manhã entre o Karlsruhe e o Schalke na segunda divisão. Cotações parelhas, não indico trabalhar match odds por aqui para você que é um trader. Acho que é um jogo mais voltado para gols, tá? O Schalke não vive boa fase. Para quem não se lembra, o Schalke subiu como campeão da segunda divisão para a primeira, bateu e voltou, tá na 16ª colocação da segunda divisão. Né? Não acredito que o Schalke, com todo o poderio ainda financeiro que o Schalke tem, com bons jogadores, com o Simon Terodde, que é o nosso Léo Gamalho da segunda divisão da Alemanha, que ele vai ficar ali perigando para cair para a terceira divisão. Mas nesse momento não é uma boa fase do Schalke, também não é um bom início do Karlsruhe. Né? São equipes que cedem gol com muita facilidade, com muita naturalidade, são equipes frágeis defensivamente. O Schalke tomou 20 gols e o Karlsruhe tomou 16 e são ataques competentes. Então eu gosto de pensar em situação para 2 gols pelo menos por aqui, mas essas cotações na segunda divisão da Alemanha, você só vai conseguir pegar uma boa odd no segundo tempo, do meio para frente do segundo tempo. Dá para pensar num cenário de over 2,5 e eu não duvido que a gente possa ter aqui um cenário também de ambas marcam, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 1-1, 2-1 e 2-0. Esse 2-0 foi em 2011, né? Mas na temporada que o Schalke foi campeão, 2-1 e 1-1. Tá bom? O Karlsruhe, dentro de casa, vem de apenas uma vitória, sofreu gol em quase todos os jogos, e o Schalke, fora de casa, venceu apenas uma partida e também sofreu gol em todos os jogos. 3 do Paderborn, 3 do São Pauli, 1 do Wiesbaden, 1 do Braunschweig e 5 do Hamburgo, tá bom? Então dá sim pra gente ficar de olho em gols por aqui. O outro jogo da Alemanha acontece ao 12h30 na primeira divisão. Tem cara, tem cheiro, talvez tenha até gosto de segunda divisão, mas é primeira divisão. O Augsburg esteve na segunda divisão vai fazer um tempinho, e o Heidenheim subiu como campeão nessa última temporada, né? Parece que o Heidenheim começou a se organizar, já está aqui na 10ª colocação, já teve um empate fora de casa contra o Dortmund, já começou a vencer dentro de casa. E o Augsburg, que ano passado lutou de novo para não cair, já é a segunda temporada que o Augsburg fica batendo ali cabeça para tentar se manter, de novo está com uma situação difícil nesse campeonato. 4 derrotas em 7 jogos já colocaram o Augsburg ali bem próximo da zona de rebaixamento. Porém, 2 defesas também que cedem bastante gol e 2 ataques que conseguem marcar. Os últimos jogos do Heidenheim em casa, tivemos um 3-2 para o Hoffenheim, onde o Heidenheim conseguiu abrir 2-0 e tomou a virada. Tivemos um 4-2 para o Bremen, onde o Heidenheim conseguiu abrir 2-0, tomou 2-2, mas aí conseguiu fazer 2 gols. E 1-0 do Heidenheim para cima do Union Berlin, time de Liga dos Campeões, né? Então o Heidenheim parece que agora começou a se encontrar. O Augsburg fora de casa perdeu para o Bayern de Munique, para o Leipzig e para o Freiburg. Sinceramente, a gente tem que saber dosar a balança de força técnica, principalmente, né? Não dá para eu chegar aqui, olhar para derrotas para 3 grandes equipes e simplesmente crucificar a equipe do Augsburg dizendo que não presta. Talvez essa derrota aqui na Copa da Alemanha, que eliminou o Augsburg, a gente possa contestar. Agora, derrota para o Bayern na Allianz Arena, para o Leipzig, na casa do Leipzig, e para o Freiburg, que é um time muito bom, sinceramente, não acho que dê para contestar tanto. Até porque, para quem assistiu o jogo do Freiburg, o Augsburg esteve próximo do empate, acabou tendo um gol anulado e depois o Freiburg marcou no final. Contra o Bayern de Munique, sofreu bastante, mas conseguiu fazer um gol. Então eu não posso criticar dessa maneira ou crucificar o Augsburg dizendo que é uma equipe que não presta, porque foram adversários muito difíceis, tá? Então, na minha opinião, é mais um jogo que a gente pode ficar de olho em gols por aqui, principalmente pelo fator do Augsburg estar nessa situação de proximidade com a zona de rebaixamento. Eu acho que vai ter uma agressividade maior do Augsburg por aqui. Na hora de fazer o planejamento, né, a montagem do planejamento de pontuação, toda a equipe faz,
Quando o Augsburg sabe que vai pegar o Heidenheim, ele sabe que tem que pontuar. Contra o Bayern, contra o Freiburg, contra o Leipzig, ele sabe que pode perder ponto, né? Então, na minha opinião, é um jogo pra gente também ficar de olho em gols. Toma cuidado para quem vem trabalhar match odds, é um jogo perigoso. Dá para pensar numa situação de over 2,5 por aqui e também gosto de pensar nesse ambas marcam sim, com uma cotação um pouco mais valorizada. Lembrando, o Heidenheim, para quem não acompanhou em casa, ainda é uma equipe em maturação. Isso quer dizer que quando ele está na frente do placar, ele ainda não tem tanta maturidade para segurar a vantagem. Então, se você vê o Augsburg vindo para cima, pode ser que seja um momento de você ficar de olho numa recuperação de resultado. Contra o Bremen, parecia que ia tomar uma virada. Tomou um empate, depois cresceu novamente. Às vezes é aquele negócio, né? Acende, apaga, liga, desliga. Ainda é uma equipe que está formulando a sua presença na primeira divisão. 15h45 na Itália, um clássico entre Milan e Juventus, um clássico capcioso, que a gente tem que saber interpretar não só esse jogo, mas o que está por vir, né? Eu costumo dizer, e eu venho falando isso no pós-planejamento que a gente faz aqui toda semana, para quem é membro do canal, que a Juventus é uma equipe que a gente tem que ficar de olho, porque para mim a Juventus é o grande favorito esse ano para ganhar o Campeonato Italiano. A Juventus não está na Europa League, a Juventus não está na Liga dos Campeões, a Juventus só joga o italiano e talvez vá jogar a Copa Itália. Então, o foco da Juve é um só. Quando você tem semana inteira para treinar para um jogo, teoricamente você tem vantagem. Por exemplo, a Juventus vai jogar o próximo jogo no dia 28, 6 dias depois, contra o Verona. O Milan vai jogar no dia 25, 3 dias depois, lá em Paris, contra o PSG no Parque dos Príncipes. É claro que o Milan vai querer em casa se impor, tentar vencer um adversário direto e, obviamente, se manter na liderança do campeonato. Mas chega um momento que você tem que rodar elenco, que você tem que girar algumas peças que podem estar ali com algum risco de lesão e você tem que pensar também na Liga dos Campeões. O Milan teve 2 jogos e 2 empates. Empatou em casa com o Newcastle, 0-0, e empatou em Dortmund, né? Contra o Dortmund, 0-0. Isso deixa o Milan, que não venceu nenhuma partida, já um pouco prejudicado na Liga dos Campeões. Se perder para o adversário direto, que é o PSG, e o Newcastle venceu o Dortmund, por exemplo, que pode acontecer, o Newcastle deu um cacete no PSG, o Newcastle também pega o Dortmund na Inglaterra, as duas equipes podem se distanciar, Milan e Dortmund pode começar ali e já ter um problema para se classificar. Então olha a preocupação do Milan. Eu pego uma Juventus descansada, que joga uma vez por semana, mas daqui a 3 dias eu pego o PSG na França e eu preciso vencer. O empate já é um resultado teoricamente até ruim, dependendo da situação. Então, sinceramente, eu acho que o Milan, essa cotação de favoritismo do Milan aí, um pouco mais baixa pelo fator casa, pode ser um pouco perigosa, tá? Principalmente pensando nesse cenário. Se você é um trader, jogo para leitura, sem expectativa. Tudo que eu falei aqui pode fazer sentido, mas primeiro vamos esperar o juiz apitar, o jogo começar e ver o comportamento do Milan. Não é porque a Juve só tem essa competição para jogar que ela vai fazer um excelente jogo. Significa que ela está mais descansada. Então, teoricamente, nesse jogo, as duas equipes talvez cheguem ali na mesma situação de cansaço e descanso. Porém, preocupação, foco, a Juventus hoje está mais focada. Mas mesmo assim, vamos esperar o jogo começar para ver o que a gente encontra de oportunidade para trabalhar no trade. Dá para pensar aqui numa situação de correção de preço, mas sempre atrelando a uma leitura de jogo. Se você é um punter, aí talvez, com essa facilidade da Juventus de jogar uma vez na semana, jogar nos próximos, só daqui a 6 dias, e do Milan, já ter que jogar, sair desse jogo, já ter que começar a pensar em viagem, talvez a gente possa ter alguma coisa a favor da Juventus. Uma dupla chance na Juve não me parece uma situação ruim, tá bom? Os últimos jogos entre eles, Juventus venceu por 2-1 na casa da Juve, o Milan venceu por 1-0 na casa da Juve, a Juventus perdeu por 2-0 na casa do Milan e tivemos um empate 0-0 na casa do Milan. Parece um jogo um pouco mais truncado, um pouco mais under. Em apenas uma situação dessas últimas 5, tivemos o over 2,5. No restante, tivemos um under 2,5 e em jogos até com under 1,5, né? Então, não me parece um jogo com expectativa tão grande em gols. Se for para trabalhar alguma coisa, cenário mínimo aqui, de no máximo 2 gols ou um cenário de buscar apenas 1 gol ao vivo, tá? Pensando nessa situação onde o Milan tem o seu foco contra o PSG daqui a 3 dias, eu não acho uma situação ruim pensar num dupla chance da Juventus. Agora, se você puder fazer isso ao vivo, é melhor ainda. Porque se você encontrar uma Juventus frágil e um Milan agressivo, não é porque o Milan vai jogar daqui a 3 dias que ele não pode vencer a Juventus, tá bom? Então toma cuidado. Mas eu acho que a gente tem aqui, sei lá,
uma questão de atenção. 4 horas da tarde na La Liga, o Barcelona com 100% de aproveitamento dentro de casa, uma das únicas equipes, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, são as únicas equipes com 100% de aproveitamento em casa, enfrentam o Atlético Bilbao, adversário que o Barcelona vem vencendo com bastante frequência, pelo menos nas últimas 5 vezes o Barcelona venceu as últimas 3 e quando jogou dentro de casa com uma determinada facilidade. Porém, esse não é um jogo no Camp Nou. O Barcelona tem jogado no Estádio Olímpico, mas ainda assim tem conseguido jogar muito bem por lá. O Barcelona está enfrentando alguns desfalques por lesão, mas ainda é uma equipe, na minha opinião, bem mais forte. O Bilbao não fez feio até o momento fora de casa, 2 vitórias em 4 jogos, foi o primeiro a marcar em 50% desses jogos, ficou sem sofrer gol em 75% desses jogos. Isso significa que em algum jogo o Bilbao tomou mais gols do que deveria, e foi nesse último aqui, ó, contra a Real Sociedad. Ou seja, dos 4 jogos que fez, nos 3 primeiros não tomou gol. Marcou 2 contra o Sassuolo, 2 contra o Alavés, nenhum contra o Mallorca, mas também não sofreu. Só que aí sofreu 3 gols para a Real Sociedad na última derrota fora de casa. A equipe falhou em marcar em metade dos jogos que disputou, mas nos jogos que marcou acabou marcando mais do que um gol, então a média foi para 1 gol por jogo. Tá? Não é uma defesa tão vazada assim no Bilbao, não dá para crucificar a equipe só por conta desses 3 gols sofridos contra a equipe da Real Sociedad. O primeiro tempo do Barcelona não é tão bom dentro de casa, isso é um fator preocupante, principalmente para você que vai trabalhar no trading ao vivo. Tá? O Bilbao costuma ter um primeiro tempo um pouco mais agressivo e no segundo tempo o Barcelona passa a ser muito mais contundente na parte ofensiva, nenhuma derrota, 100% de vitórias, 9 gols marcados e 1 gol sofrido. Então para você que vem para trabalhar no trade, é um jogo onde você, se puder, né, claro, não trazer tanta expectativa no Barça, deixa o jogo começar, não faz sentido você se posicionar a favor do Barcelona antes da partida começar. Espera para ver como que os desfalques vão afetar o Barcelona, como que o Bilbao vai se comportar antes de você tomar as suas posições dentro do jogo. Tá bom? Se você é um punter, eu gosto de pensar em alguma coisa a favor do Barça, mas com esses desfalques eu colocaria no máximo uma possibilidade de um empate anula do Barcelona, principalmente talvez com uma cotação mais alta, porque se o Barcelona de fato começar jogando mal no primeiro tempo, a gente vai ter uma correção da cotação do Barça e uma valorização dessa odd, tá? Então se for para trabalhar a favor do Barcelona, gosto de pensar num cenário de empate anula e não numa vitória seca. Como nos últimos jogos, somente em uma situação a gente teve apenas 1 gol, dá para pensar numa situação de 2 gols por aqui? Se for com uma cotação mais valorizada, sim, tá? Porém, o Bilbao não é uma equipe que sofre tanto gol, sofreu menos de 1 gol por jogo, e o Barcelona também não é uma equipe que sofre tantos gols. Então, entre o mercado de gols e um empate anula do Barcelona, eu acho que eu prefiro ficar com esse empate anula do Barça com uma cotação um pouco mais valorizada. Às 16 horas, o maior clássico de Minas, estreando na Casa do Galo, na nova Casa do Galo pela primeira vez esse clássico, Atlético Mineiro e Cruzeiro com momentos distintos. O Galo vem numa fase muito boa, uma melhora constante, principalmente depois de ter estreado a Arena MRV. Venceu o Palmeiras agora fora de casa por 2-0, uma vitória contundente, com bastante consistência. E o Cruzeiro que fez uma partida horrorosa contra o Flamengo, com muitos erros de passe pro lado, erros de fundamento. Cruzeiro muito pressionado pela sua torcida, pressão também na diretoria. Em relação ao momento, o Atlético chega no momento melhor, não dá para discutir isso, mas clássico é clássico, eu respeito muito esse tipo de situação. Tem gente que ignora, tem gente que prefere ignorar, mas sinceramente eu respeito bastante. Acho a cotação justa pelo fato do Atlético estar numa melhor fase, jogar dentro de casa com o apoio da torcida, mas ainda assim respeito bastante essa questão da rivalidade. Cruzeiro, mesmo numa fase ruim e passando por pressão, vem com vontade, vai tentar dar o dobro de gás nesse jogo, mas o adversário é bem forte. E o Galo, obviamente, vendo o Cruzeiro nessa proximidade da zona de rebaixamento, vai fazer de tudo para complicar a vida do rival, para colocar o Cruzeiro numa zona de rebaixamento. Isso pode acontecer se o Santos vence o seu jogo, se o Goiás vence o seu jogo. Dependendo da situação, o Cruzeiro realmente pode acabar essa 28ª rodada dentro da zona de rebaixamento. E além de brigar por uma vaga na Libertadores, o Galo quer, sim, complicar a vida do seu rival. É para isso que serve a rivalidade, tá bom? Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que o Cruzeiro não é um visitante tão ruim. O Cruzeiro é um dos melhores visitantes, é o 7º colocado nesse quesito, porém tem poucas vitórias, saiu na frente do placar em metade das vezes do que o Atlético Mineiro em relação ao número de jogos, ficou sem sofrer gol até
numa quantidade relativamente boa, né? Fora de casa acaba tendo um desempenho até melhor. É engraçado, né? Porque o Cruzeiro como visitante ele marcou 18 gols. O Cruzeiro como mandante ele marcou 6. Fora de casa acaba sendo um Cruzeiro mais agressivo, mais contundente. Dentro de casa acaba sendo um Cruzeiro com muita dificuldade. Não sei explicar o motivo disso, né? Mas a gente tem que respeitar que é um Cruzeiro fora de casa mais agressivo. O Atlético Mineiro saiu na frente do placar em 85% das vezes. Isso mostra muita iniciativa. Falhou pouquíssimo em marcar e em quase 40% dos jogos não sofre gol. A média de gols sofridos é muito parecida aqui com um gol por jogo. E a média de gols marcados também. Então, eu não acho que seja um jogo para pré-live, pré-jogo, pra gente criar uma expectativa tão grande em gols. É claro que o jogo é jogado, lambaria é pescado, como a gente escuta, já escutou seu tio, seu avô dizer isso. Às vezes o jogo tem um cenário, e aí pode ter uma expulsão, né? Pode ter alguma situação ali que faça, né, um gol sair ali no meio do jogo que faz com que a defesa se desorganize e a gente pode ter um jogo degringolando aí para 4 gols. Mas é um jogo talvez um pouco mais truncado, pelo menos na análise pré. As duas equipes fazem bons primeiros tempos, o Atlético vence até um pouquinho mais, mas o número de gols marcados e sofridos é quase igual, e o segundo tempo das duas equipes é pior, com o dobro de gols sofridos praticamente para as duas equipes. Isso significa cobertor curto, né? Agressividade no primeiro tempo, porém dificuldade defensiva no segundo. O Cruzeiro tem marcado mais de cabeça, né, de escanteio, de bola parada, e o Galo tem sofrido mais nesse fundamento. Se você é um trader por aqui, por melhor momento que esteja vivendo o Galo em relação ao Cruzeiro, sinceramente, vale o benefício da dúvida. Espera o jogo começar, verifica com o apoio da torcida, é muito provável que o Atlético venha para cima com muita imposição, verifica se é isso mesmo, se o Cruzeiro vai se comportar mais recuado ou se vai fazer marcação-pressão. Se o Cruzeiro se comportar de uma maneira mais recuada, pode ser perigoso e o Atlético vai pressionar no início para tentar marcar o seu gol. Daí vale a pena ficar de olho nesse match odds ou a favor do Galo ou contra o Cruzeiro. Se você é um punter, você tem fundamento, tirando de lado a questão do clássico, do derby, né? Você tem fundamento para pensar em alguma coisa a favor do Galo, né? Porque vindo numa sequência tão boa como essa, se a gente pegar os últimos jogos do Atlético, uma derrota apenas para o Curitiba em casa de virada, né? Uma bobeira que o Atlético deu. Foram 2 derrotas em 10 jogos e foram 6 vitórias. Então, imaginar que o Galo, vindo de vitória contra o Palmeiras, o Internacional fora de casa, venceu o líder Botafogo, vai tropeçar no Cruzeiro, que está fazendo uma péssima campanha, que venceu apenas uma das últimas 10 partidas contra o Santos lá na Vila, realmente é uma situação que a gente que não parece tão real. Porém, eu respeito muito a questão do clássico, né? Então, se você for querer trabalhar a favor do Atlético, pensa talvez no empate anula, né? Mas eu tô mais ressabiado. Uma coisa interessante para você que trabalha no mercado de cartões. A gente já vem com uma expectativa, obviamente, de um jogo truncado, de uma rivalidade com bastante cartão. Mas esse juiz não tem uma média tão grande. Só que quando você pega um clássico como esse, com o Galo podendo colocar o Cruzeiro na zona de rebaixamento, ou o Cruzeiro podendo vencer o Atlético na sua casa nova, estrear, né, a casa do adversário, dar uma carimbada, pode ser que a gente tenha uma tendência ainda maior para cartões, e se o juiz, mesmo com uma média baixa, se ele não tiver ali o tato, ele vai acabar perdendo a mão e a gente pode ter aqui vários cartões e ainda até expulsão, né? Nos últimos jogos ele vem expulsando de maneira constante esse tipo de jogo. Então dá para pensar numa situação de 5 para mais cartões amarelos e até, quem sabe, numa situação de cartão vermelho, principalmente com uma equipe perdendo, né? Se o Cruzeiro estiver perdendo o jogo, naquela pressão de tentar recuperar, o Galo puxando contra-ataque, isso vai gerar aquela falta para matar o contra-ataque, que gera cartão, que pode gerar o duplo cartão para vermelho. Então acho que é uma situação interessante. Para o mercado de gols, como eu falei no início, como a gente não tem uma estatística tão favorável, né? O over 1,5 aconteceu em 70% praticamente dos jogos do Atlético em casa e em 62% dos jogos do Cruzeiro fora. O Cruzeiro, ele é mais agressivo, como a gente já viu, fora de casa do que dentro. Marcou quase 3 vezes gols mais fora de casa do que dentro de casa. Então dá para pensar, se for para pensar em gols, no máximo num cenário de 2 gols, tá? Eu não me arriscaria em buscar mais do que isso. Os últimos jogos, 1-0, 1-1, 3-1, 2-1 e 1-0. Perceba então que é muito mais saudável pensar num cenário de 1 ou 2 gols do que num cenário de mais gols, mas é aquela coisa, né? A gente pode ter uma faísca, uma expulsão, um erro defensivo que culmine num jogo bem mais over, mas a expectativa pré é de um jogo bem truncado, tá bom? As análises um pouco mais aprofundadas desse domingo, ainda tem vários jogos extras pra gente comentar. A maior rivalidade do Rio, sem dúvida, Flamengo e Vasco, um jogo muito pegado, de muita história. Eu ignoro essas cotações porque esse jogo não é só sobre o momento atual, até porque o Flamengo tá no início de ciclo com o Tite e o Vasco
está numa fase bem melhor agora nesses últimos jogos, então eu não vou analisar tanto aqui a questão da cotação, assim como no jogo do Galo com o Cruzeiro eu respeito muito a questão de tradição e de rivalidade desse clássico. Temos um Flamengo com uma expectativa de que a defesa seja um pouco mais organizada com o Tite, e foi assim contra o Cruzeiro praticamente não criou chances de perigo contra o Flamengo, e o Vasco que vem com muita garra, com muita gana para continuar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Nesse momento que eu tô gravando, o Vasco tá fora da zona de rebaixamento, né? Mas a tendência é que o Vasco tente buscar um crescimento ainda maior e quem sabe até uma vaga em Sul-Americano. O que o Vasco tá jogando hoje é de um time que não merece estar na zona de rebaixamento. Então, acredito que se mantiver desse jeito, o Vasco acabe subindo algumas posições. Utilizando o PDF de apoio, a gente ainda tem um Vasco fora de casa com muita dificuldade, né? Mas jogar como visitante é muito diferente do que fora de casa, porque o Maracanã é um palco conhecido pelo vascaíno, pelo time do Vasco, então eu não acho que esse jogo aqui ele é considerado fora, não tem, na minha opinião, mandante teoricamente nesse jogo, mas ainda assim o Vasco fora ou como visitante marcou primeiro em apenas 31% dos jogos, tem poucas vitórias, ficou sem sofrer gol em apenas 8% das partidas, ou seja, tem uma deficiência defensiva, pelo menos vinha tendo, porém nos últimos jogos o Vasco não tomou gol do Fortaleza, não tomou gol do São Paulo, aí tomou 4 gols do Santos, foi um jogo bem atípico, não tomou gol do América, tomou apenas 1 gol do Curitiba e 2 gols do Fluminense. Então o Vasco vem melhorando esse quesito defensivo, principalmente depois da troca de treinador, mas os números estão ali. Não tem como você esconder o que o Vasco vinha apresentando antes. O Flamengo dentro de casa está longe de ser um excelente mandante, tem metade de vitórias apenas, foi o primeiro a marcar em apenas 50% dos jogos. O Flamengo é muito melhor fora de casa do que dentro, mas ficou sem sofrer gol em quase 60% dos jogos. E isso somado ao que o Tite geralmente costuma fazer com os seus times, com seus elencos, a gente pode esperar talvez uma defesa do Flamengo ainda mais sólida nos próximos jogos, né? Para os próximos jogos, não necessariamente já contra o Vasco. Nem o Flamengo, nem o Vasco fazem bons primeiros tempos, mas o Vasco se destaca mais pela parte negativa, né, de ter quase o dobro de derrotas, tem mais do que o dobro de gols sofridos, e no segundo tempo eu tenho um Flamengo bem melhor, com bem mais gols, né, mais do que o dobro de gols marcados, e bem menos gols sofridos, com muito mais vitórias e menos derrotas. Porém, isso aqui é um cenário de um Vasco fora, que leva todo em consideração os treinadores que passaram pelo Vasco, os momentos que o Vasco viveu, e esse momento específico a gente tem que olhar talvez um pouco mais aprofundado para esse momento do Vasco. Não dá para dizer que o Vasco, nesses números que a gente está vendo aqui, que o Vasco é isso, né? Hoje o Vasco apresenta muito provavelmente um futebol melhor. Nas características de jogo truncado como esse, as bolas paradas podem ser sim uma grande arma. O Flamengo tem marcado de cabeça, o Vasco também, e o Flamengo tem sofrido menos do que o Vasco nesse fundamento. Em 75% dos jogos do Flamengo como mandante, over 1,5. Em 85% dos jogos do Vasco como mandante, over 1,5. Os últimos jogos entre eles, o Flamengo vem de 3 vitórias seguidas e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Tendência grande aqui de ambas marcam, aconteceu com frequência, e mesmo sendo um jogo muito truncado, os últimos 3 jogos foram jogos over. 3-2 para o Flamengo, 3-1 para o Flamengo e 4-1 para o Flamengo. Inclusive esse último jogo aqui, onde o Flamengo teve um desempenho muito bom nos contra-ataques, quando o Vasco resolveu sair, e o Vasco era mandante. Por isso que eu não levo muito em consideração em relação a clássico, né? Principalmente no derby, né? Dentro da cidade, quem é mandante ou quem não é, porque geralmente a gente tem as duas equipes se dedicando muito. Se você é um trader por aqui, Flamengo, mesmo que você tenha a percepção de que o Flamengo tem um elenco melhor, eu acredito que a gente olhar para o Vasco como um todo, desde o início do campeonato, não é a melhor maneira de se fazer essa análise. Eu acho que a melhor forma de analisar é analisar um Vasco dos últimos 5, 6 jogos para cá. O que o Vasco vem apresentando de solidez, tirando o jogo contra o Santos, né? Que foi bem atípico. De solidez defensiva, um Vasco muito aguerrido, com muita agressividade, tentando buscar o seu gol e protegendo a vantagem. E o Flamengo, que vem melhorando defensivamente. O Flamengo não perde nas últimas 5 partidas. Os últimos jogos do Flamengo como mandante, 1-0 apenas contra o Bahia. Perdeu para o Atlético Paranaense, não era no Maracanã. E perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil, empatou com o Internacional 0-0. Para mim é um jogo para não se trazer viés. Clássico é clássico e eu respeito muito, então espero o jogo começar para você tomar a sua decisão. Se você é um Panther, não vou te indicar nada a favor do Flamengo e nada a favor do Vasco por aqui, porque sinceramente acredito num jogo muito mais pegado e truncado do que apenas resumir isso em elenco e qualidade, né? Das duas equipes. Por mais que a gente tenha tido nos últimos 3 jogos tendências de jogos over, eu gosto de pensar num jogo under por aqui. Posso estar indo contra a maré, não sei se eu tô pensando besteira, mas a chegada do Tite eu acho que casa muito bem com
uma organização defensiva do Flamengo, e o Vasco vem para esse jogo principalmente, além de tentar vencer, para não perder. Não perder um clássico ou vencer um clássico é muito bom para dar um gás ainda maior nessa caminhada do Vasco para escapar do rebaixamento. E obviamente, se o Vasco estiver na frente do placar, entre humilhar o Flamengo, contra-atacar, devolver uma goleada sofrida nos últimos jogos, ou optar por proteger a vantagem e segurar o resultado, eu acho que o Vasco vai na segunda opção. Então podemos ter aqui uma situação de um jogo mais truncado. O que fará esse jogo abrir? O que foi o que aconteceu nos últimos 3 jogos. O Flamengo fazer o primeiro gol e o Vasco vir com muita gana para cima, como foi nos últimos 3, e aí o Flamengo ter espaço para contra-atacar. Mas por mais que tenha acontecido nos últimos 3 jogos, é um cenário atípico na história desse confronto. Então eu gosto de pensar num cenário talvez de menos de 4 gols por aqui. Acho que a cotação está até muito alta, sinceramente. Mas enfim, eu não sou fã de under porque eu não trabalho no under, né? Eu tô só fazendo uma análise aqui para vocês, é só um cenário. Geralmente quando eu indico isso aqui, eu peço para vocês acompanharem o jogo ao vivo. Se você vê um jogo maluco desde o primeiro minuto, não faça essa entrada ou feche a posição. Se acontecer um cartão vermelho, isso aqui vai por água abaixo. Então, sinceramente, é uma posição para se cuidar. E outra situação que eu gosto de pensar por aqui é o mercado de cartões. Porém, assim como no jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, que a gente tinha um árbitro com uma média mais baixa, aqui é o Klaus, Rafael Klaus. E a média do Rafael Klaus é bem baixa. É uma média de 4.5, 4.3 cartões por jogo. Isso quer dizer que ele tenta controlar ao máximo. O Rafael Klaus, se não me engano, teve na Copa do Mundo. E aí eu vou pegar como base os últimos clássicos cariocas que ele apitou. Botafogo e Flamengo, 5 cartões amarelos. Vasco e Fluminense, 5 cartões amarelos. Coincidentemente. Tá? Então, se for para trabalhar alguma coisa a favor de cartões por aqui, por mais que historicamente esse jogo ele tenha indícios de mais do que 5, 6, 7, 8, até 10 cartões, de que ele tem indícios de cartão vermelho, talvez pelo fato de ser o Klaus, vale a pena a gente tomar um pouco de cuidado, tá? O Klaus não puxa muito essa corda. Olha só, Vasco e Fluminense, 1-2 no segundo tempo, 3 no primeiro. Botafogo e Flamengo, vitória do Flamengo no Newton Santos. 3 no segundo tempo, 2 no primeiro tempo. Aqui teve cartão no banco, né? Deixa eu ver se eu encontro outro clássico carioca aqui, ó. Botafogo e Vasco, 13ª rodada. 1, 2, 3, 4 no primeiro tempo, 5, 6, 7 no segundo. Aqui já foi bem mais, né? Deixa eu ver se eu pego mais um. Aqui, ó, São Paulo e Corinthians. Ah, mas aqui era a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil é difícil. Vou ver se eu acho mais um clássico por aqui. Botafogo, Bahia, Fortaleza e Fluminense. Aqui, ó, Flamengo e Fluminense, Copa do Brasil. 4, 5 cartões. Tá vendo? Clássico carioca. Mesmo na Copa do Brasil, a gente tem uma tendência do Klaus dar uma segurada. Então, se for para puxar alguma coisa de cartões, talvez eu pensaria num cenário de 5 cartões, tá? Pode acontecer de ter mais? Pode. Mas não vamos usar como muleta só o fato da rivalidade para talvez pensar no cenário de 10, 20 cartões, porque o Klaus pode dar essa segurada, né? Em relação a isso. Beleza? Vamos falar um pouco sobre os jogos extras que você pode inserir dentro da tua grade de trabalho nesse domingo. Lembrando que o link dessa grade aqui, do Radar Esportivo, fica aqui embaixo. Geralmente é radar-domingo, radar-segunda. Você vai encontrar. Antes de você sair do vídeo, se não for do teu interesse, não esqueça de deixar o like, me ajuda bastante para o YouTube divulgar para novas pessoas. Se você puder se inscrever no canal também, vai ser um prazer ter você por aqui. Posso contar contigo? Então vamos embora. Prováveis vitórias de favoritos, temos o Heart contra o Celtic. Apesar da cotação mais alta do Celtic, o Heart é um time chato e é um dos melhores times fora desses dois, entre Celtic e Rangers. Então é bom pelo menos trazer esse jogo para ao vivo. Não confia tanto assim no pré-live. O Mônaco enfrenta o Metz. O Mônaco é líder isolado da França, também vale a pena. Na Suécia, o Malmo enfrenta o Varbergs. Aí, tanto o Malmo contra o Varbergs, contra o Fenerbahçe, contra o Antalyaspor, na Turquia, são cotações muito esmagadas. Se você puder esperar uma melhora nessa cotação, uma valorização, pode ser interessante. Tá? Dos favoritos que podem se complicar, do que a gente não comentou ainda, o Aston Villa pega o West Ham, lembrando que o West Ham não joga com posse de bola, então o West Ham geralmente joga de maneira mais reativa. Pode até ser um jogo para gols, toma um pouco de cuidado. Já falamos sobre os clássicos aqui de Minas e do Rio. O Internacional pega o Santos, o Inter ameaçado, né, do rebaixamento ainda, principalmente depois da última derrota para o Bahia, que era um adversário direto. O Santos já venceu 2 partidas fora de casa recentemente, uma contra o Bahia de virada e uma contra a equipe do Palmeiras, também de virada, então muita cautela. O Corinthians pega o América Mineiro, acredito sim que o Corinthians é favorito, mas eu tomaria muito cuidado, porque o América tá numa briga danada para tentar escapar, é difícil, mas tá brigando.
O Fluminense já começa a mostrar sinais de que está dividido na atenção em relação à final da Libertadores. Vai pegar um Bragantino que é líder do segundo turno, um time muito forte, muito agressivo dentro de casa, mas é preciso respeitar o Fluminense, obviamente. E o Palmeiras, que vem de 6 jogos sem vitórias, 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, enfrentando um Curitiba que também briga aqui para tentar permanecer. Pode ser um jogo difícil para o Palmeiras. Jogos para tendência de gols, já tinha comentado sobre Karlsruhe e Schalke. O Hansa Rostock, o Kiel e o Nuremberg contra o Hertha também na segunda divisão são bons jogos para ficar de olho. Jogos para correção de preço. O Colônia faz uma das piores campanhas recentes na Bundesliga 1. Vai enfrentar um Gladbach que só venceu uma fora de casa, mas que marcou 10 gols fora dos seus domínios. Então até pode ser um jogo para gols, mas eu gosto de pensar primeiro num cenário de correção de preço. Já falamos do Heidenheim e do Milan. E dos jogos extras, os extras temos na República Tcheca o Sparta Praha, líder com uma cotação muito baixa. Né? Se eu não me engano é líder, né? Líder, exatamente. Na frente do Slavia. Na Polônia, o Rakov Częstochowa, um dos melhores times por lá, terceiro colocado nesse momento, enfrenta aqui o Gornik. Na Hungria, o Ferencváros, também uma das melhores equipes, líder do campeonato nesse momento, vale a pena ficar de olho. Na Dinamarca, 13h, o Brøndby, que voltou a fazer uma boa campanha. Quando eu comecei no trade, o Brøndby era muito bom mesmo. Aí o Brøndby deu uma caída e agora começou a retornar. Na Grécia temos clássico entre Olympiacos e Panathinaikos, sempre bom ficar de olho, é uma boa para um jogo extra. E às 18h, o Avaí tentando se livrar ou ficar cada vez mais longe do rebaixamento. Pega o Ceará, que não tem, na minha opinião, chance de nada, né? Nem de subir, nem de cair, a não ser que faça uma campanha aqui absurda no final. Acho que vai ficar por aí mesmo a equipe do Ceará. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. Eu vejo você na segunda-feira, um grande abraço e falou!